Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma proposta que nós escolhemos para trazer para vocês a respeito do desencarne. Muitas pessoas têm medo deste momento, que é a única certeza que nós temos nessa vida, que em um determinado momento nós estaremos desencarnando, voltando ao plano espiritual, à pátria espiritual, onde verdadeiramente é a nossa vida. Pois aqui, no plano terrestre, estamos apenas de passagem. Estamos apenas aqui por determinadas situações, sejam por provas e expiações, ou até mesmo por outros compromissos que nós nos vinculamos no plano espiritual e nos comprometemos de executar aqui no plano terrestre. Pois bem, vamos lá então falar um pouquinho sobre esse tema que acaba sendo realmente um tabu para muita gente, né? As pessoas dizem que, não vamos falar disso, não, deixa isso aí dentro de uma caixa e a gente vai deixando para lá. Então, eu escolhi aqui para a gente iniciar a questão 154 do Livro dos Espíritos, na parte segunda, que tem lá do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, separação da alma e do corpo. A pergunta 154 do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, é dolorosa a separação da alma e do corpo? A resposta do Espírito da Verdade é não. O corpo quase sempre sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Allan Kardec, fazendo um comentário a respeito desta pergunta, diz: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Temos também aqui, para apresentar para vocês, a filosofia espírita, que fala lá do capítulo 1, desligamento da alma. Vamos ao trecho então. É um processo comum e natural para a humanidade terrena a separação do corpo da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhes traz dores e inquietações variadas, que a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores inenarráveis. Porém, esta não é verdade. A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivesse com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la sem motivo algum de inquietação. O modo de morrer que muitos têm é o medo, de morrer que muitos têm é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo o que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental, é falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educadas na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade, que descem a carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente. É sentida em outra dimensão de vida. É transformada como o adubo na terra em frutos saudáveis. Na morte do corpo, os laços se desatam.
não se quebram por serem eles de formação diferente do corpo da carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica, e na separação se recolhem para o seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes de vida. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma. Porém, na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento. Querendo, ele se desata a si mesmo. Falando um pouco sobre o sofrimento. O sofrimento é mais psicológico por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. É o efeito que se vê na influência da religião, que mostra por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos, como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos. A morte, ela não existe. Mas voltamos para falar de coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais abalizadas filosofias espiritualistas. Não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procures a desencarnação, por querer se libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares contigo mesmo. É de bom grado que estudes as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus, e não a tua. E aqui, neste ponto, nós lembramos, né, do Vale dos Espíritas, do Vale dos Suicidas, e todos aqueles ensinamentos que quem já acompanha a doutrina espírita há um certo tempo, sabe, né, do que representa a pessoa tirar a própria vida. A situação no plano espiritual não é tão boa. E em razão da lei da ação e reação, da causa e do efeito, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, por isso, há esse alerta. Não podemos procurar a desencarnação por querer se libertar do corpo. Claro que existem algumas situações em que muitas vezes há um certo desespero, um certo cansaço. Aqui a gente lembra, né, de várias pessoas que muitas vezes estão no leito de hospital, cansadas de sofrer, cansadas de estarem vivas. Lembro mesmo de um cidadão que estava com 92 anos e ele dizia ao filho: "Poxa, meu filho, eu já estou cansado de viver. Eu preciso ir, eu quero ir ao plano espiritual." Mas, mesmo assim, a vida não é dele, não é? A vida, este corpo é emprestado, então nós não podemos fazer como se fosse apenas uma roupa e jogarmos no canto. Voltando aqui ao trecho do livro, mais adiante diz o seguinte: a morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha mais liberdade de consciência, especialmente quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um trecho que diz o seguinte: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Mas mesmo assim, mesmo diante de tanta beleza, de tanta ânsia de voltarmos ao plano espiritual, fico alerta, fico alerta. Não podemos procurar o desencarne. Existem muitas pessoas que são consideradas, né, suicidas de forma indireta. E aí eu também quero lembrar aqui, porque muitas vezes estou falando isso, mas para que eu mesmo preciso ouvir. Eu mesmo preciso também tomar consciência disso.
E o que significa, né, tirar a própria vida de forma indireta, ser um suicida de forma indireta. Se os irmãos e irmãs lembram do filme Nosso Lar, ou do livro Nosso Lar, que tenham lido, André Luiz, quando chega no plano espiritual, lhe cobram isso, dizendo que ele era um suicida de forma indireta. E ele não entendia porque ele não tinha tirado a própria vida em apenas um ato. E aí depois lhe foi explicado que durante a vida boêmia, com ingestão de muita bebida alcoólica, muito cigarro e outras espécies de atividades que acabaram contribuindo para que ele adoecesse e acabasse, né, muitas vezes, por seu próprio livre-arbítrio, tendo a sua vida aqui na Terra mais curta. Ele teria encurtado a sua vida de forma indireta. Mas, em algum trecho que nós estávamos aqui falando, nós temos também uma situação em que falava do medo que nós temos do desconhecido. Por que nós temos medo do desconhecido e por que é desconhecido? São vários exemplos que a gente pode trazer aqui. O escuro. Muita gente tem medo do escuro porque não sabe o que tem lá. Muita gente tem medo da morte porque o véu do esquecimento acaba nos fazendo esquecer justamente, né? Com perdão da redundância, esquecer que nós temos a nossa vida verdadeira no plano espiritual. Por isso que nós temos medo de sair daqui. Nós temos os 5 sentidos e é através deles é que nós temos a certeza que estamos vivos. E em razão disso, do véu do esquecimento, é que nós acabamos tendo medo da hora do desencarne. Muita gente tem pavor, verdadeira afeição, uma forma que não se quer realmente voltar ao plano espiritual porque tem medo da morte. Mas, para finalizar essa nossa conversa, eu quero trazer aqui um trecho, na verdade, um depoimento. E depois eu vou dizer de quem é. Vamos lá. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado. É como se eu estivesse escondido no quarto ao lado. Eu sou sempre eu. E tu és sempre tu. O que éramos antes, um para o outro, ainda somos. Liga-me com o nome que você sempre me deu, que te é familiar. Fala-me da mesma forma carinhosa que tens usado sempre. Não mude teu tom de voz. Não assuma um ar solene ou triste. Continua a rir daquilo que nos fazia rir, daquelas pequenas coisas que tanto gostávamos quando estávamos juntos. Reza, sorri, pensa em mim. Que o meu nome seja sempre uma palavra familiar. Diga-o sem o mínimo traço de sombra ou de tristeza. A nossa vida conserva todo o significado que sempre teve. É a mesma de antes. Há uma continuidade que não se quebra. Por que eu deveria estar fora dos teus pensamentos e da tua mente apenas porque estou fora da tua vista? Não estou longe. Estou do outro lado, na mesma esquina. Fica tranquilo, está tudo bem. Vou levar o meu coração, daí acharás a ternura purificada. Seca as tuas lágrimas, e se me amas, não chores mais. O teu sorriso é a minha paz. É uma mensagem muito, muito bonita, reconfortadora, especialmente para aquelas pessoas que perderam entes queridos, saber que realmente a vida não termina, a vida não acaba, simplesmente se passa para o outro lado. Essa mensagem foi enviada por Santo Agostinho. Uma mensagem que nos reconforta
que nos traz digamos, um calor para o nosso coração. E é isso. Então, quero agradecer a todos mais uma vez a atenção por estar aqui nos acompanhando em mais uma conversa sobre a espiritualidade. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Até lá.